durante a menopausa existe sim, isso é comprovado fisiologicamente, né, cientificamente, que existe sim uma queda muito grande na produção de estrogênio, que é o hormônio feminino. E essa queda na produção de estrogênio, ela pode justificar uma pequena mudança no acúmulo de gordura, tá? Então, caiu muito os níveis de estrogênio, isso pode sim favorecer o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, muitas vezes as mulheres antes, poxa vida, antes eu tinha minha barriga mais chapada, hoje eu sinto que tem uma gordurinha, eu sinto que tem um pouquinho de gordurinha nos flancos, que são nessa região aqui do lado. Isso sim, isso pode acontecer, mas o que não justifica é um ganho de peso de 5, 10, 15 ou 20 quilos, tá certo? Eu vou te contar uma coisa aqui, uma pesquisa muito legal que eu vi que foi feita pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa. O que essa pesquisa trouxe para nós, tá? Que mais de 75% das mulheres entre 50 e 65 anos, elas fizeram mudanças desfavoráveis no seu estilo de vida e acabaram, principalmente relacionado tanto à alimentação e ao sedentarismo, e essas mulheres aumentaram muito o seu peso corporal. Então, olha que interessante, por que eu trouxe esse estudo para você ver? Que esse aumento de peso, esse aumento de manequim, ou essa dificuldade que as mulheres têm de perder gordura e de reduzir manequim nesse período que é entre 50 e 65 anos, não é pela menopausa, não é porque elas entraram na menopausa, e sim porque elas acabam mudando os seus hábitos. Aqueles hábitos bons que elas tinham antes acabam mudando. Então elas ficam mais sedentárias, elas passam a se alimentar de uma forma, pior, acabam comendo alimentos mais calóricos. Então esse ganho de peso não é pela menopausa, e sim pelos hábitos ruins que essas mulheres estão vivendo nesse momento, entendeu? Muitas vezes, durante a menopausa, daí eu fico meio sem ânimo, né? Porque isso realmente pode acontecer. Essas mudanças, essas alterações hormonais, fico meio sem ânimo, daí eu já não quero fazer atividade física, eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. Então, não está associado à menopausa, e sim às mudanças de hábitos. Então, aquele pequeno acúmulo de gordura na região abdominal, que normalmente pode acontecer na menopausa, ele acaba virando uma quantidade muito grande. Então, a mulher ganha 5, 10, 15, 20 quilos, e aí acaba usando a menopausa como uma muleta, como uma desculpa de, puxa vida, eu acho que foi pela menopausa, não é porque eu mudei meus hábitos, e sim porque eu entrei na menopausa. E aí, nesse momento, o que as mulheres colocam na cabeça? Acabam afirmando e colocando isso como uma grande crença limitante na sua cabeça. Que quando você chega na menopausa, não tem mais o que fazer. Que você nunca mais vai emagrecer, que nunca mais vai reduzir manequim, que agora é só disso para mais, tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você estiver na menopausa, é tirar e quebrar essa crença da sua cabeça. Tá certo? Quebrar, porque independente se você está na menopausa ou não, se você tiver as ferramentas certas, se você fizer as combinações certas de alimentos, se você for uma mulher ativa, se você tomar água, se você dormir bem, com certeza você vai conseguir ter resultado. Eu tenho inúmeras pacientes que passaram dos 50, 60 anos e mesmo assim conseguem ter resultados muito bons, têm resultados muito expressivos, conseguem reduzir o seu manequim mesmo estando na menopausa. Quantas mulheres que são provas vivas, que estão aqui falando que estão na menopausa e que não ganharam peso? Então isso não é uma regra, não é porque você entra na menopausa que você vai ganhar peso, certo? O que está determinando esse ganho excessivo de peso são os hábitos. São os seus hábitos que ficaram ruins e não a menopausa, tá? Então, vou te dar uma dica aqui muito legal. Eu até vou fazer, na semana que vem, eu fiz alguns reels que falam muito sobre perder gordura na região da barriga, porque eu sei que isso é algo que mexe muito com a autoestima das mulheres, né? Então, semana que vem vai sair uma série de reels aí que eu vou falar muito sobre essa região
da barriga, perder gordura na barriga, perder pochete, algumas dicas que são bem simples que você pode colocar aí no seu dia a dia que vão te ajudar. Primeiro, seguir essa regra do evitar industrializados em excesso, tá bom? Porque porque esses tipos de alimentos, os que são industrializados, processados, ultraprocessados, eles acabam inflamando muito o nosso corpo. E um corpo inflamado, ele acaba travando e bloqueando a perda de gordura, tá certo? Pensa assim, ó, quando você emagrece, quando você perde gordura, você perde de uma forma proporcional. Não existe uma forma de você perder gordura só na barriga, tá? Então, se você perder gordura, você vai perder na barriga, nos braços, na coxa, tá certo? Mas, se você tiver um corpo muito inflamado, você vai bloquear essa perda de gordura. Isso vai ficar muito mais difícil de acontecer, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, seguir a mesma dica que eu dei para nossa outra amiga ali. Evitar o consumo de industrializados em excesso, tá bom? Esses alimentos você deixa para consumir lá eventualmente. Não que você nunca mais possa comer, tá? Mas você deixa eles, classifica eles naqueles alimentos que você vai comer eventualmente, lá uma vez na semana, só para matar sua vontade. No restante dos dias, você vai escolher os alimentos que são mais naturais possíveis, aqueles que são mais próximos da natureza. Você tem que ter uma alimentação à base de frutas, verduras, legumes, uma boa quantidade de proteína. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação mais rica em proteína, você aumenta a quantidade de músculos que você tem no corpo. E quanto mais músculos você tem, mais acelerado o seu metabolismo trabalha. E isso ajuda muito a perder gordura, a acelerar esse processo, tá bom? E para desinflamar o seu corpo e destravar desbloquear, para realmente acelerar essa queima de gordura, você tem que desinflamar, tá bom? Então, o primeiro passo é evitar os industrializados em excesso.